Alquimia da Consciência, Lorraine Sinclair, Capítulo 2, Houve Silêncio no Céu, Parte 3. Aborde a meditação com uma atitude relaxada de alegre expectativa. Algumas pessoas têm pouco sucesso com a meditação porque tentam meditar por muito tempo. O resultado líquido é que se torna uma tensão mental e elas acabam com uma dor de cabeça ou dor nas costas. Elas entram em meditação com uma espécie de determinação sombria. Muito pelo contrário, a meditação deve ser abordada como se fosse um banquete. Em um banquete, os convidados sentam-se à mesa com um sentimento de expectativa, prontos para saborear a comida que foi preparada e está esperando por eles. É assim que deve ser com a meditação. Exceto que, no banquete da meditação, a comida que Deus preparou não estraga com a espera, nem se deteriora de forma alguma. Por que não se sentar para o banquete da meditação com alegria expectante que Deus seja revelado no silêncio? Desta forma, podemos ter a experiência, não apenas uma conversa sobre ela, mas uma revelação daquilo que está além do conhecimento, mas que pode ser experienciado no silêncio. No silêncio, a presença nos lembra que ela nunca nos deixará. Não importa em que deserto de experiência humana possamos estar perdidos. Ela faz para nós um caminho, e mesmo enquanto caminhamos pelo deserto, o próprio deserto é transformado em um jardim. Nunca precisamos temer que não encontraremos o caminho ou que o perderemos, porque há dentro de nós aquilo que é o caminho. Eu, a presença de Deus dentro de você, sou o caminho que leva à realização e à vida eterna. Não procure um caminho, não busque um sinal. Encontra-me no centro do seu ser. Eu guiarei passo a passo. Eu farei das rochas ao longo do caminho degraus de pedras, e a estrada sinuosa eu farei reta, a estrada que leva direto ao centro da vida. Mesmo se tentarmos, não podemos fugir de Deus. Não podemos estar separados do eu que somos, pois Deus é o nosso próprio ser, tão perto que o único nome para Ele é Eu. Estamos conscientes a todo momento que estamos respirando? Não é apenas quando não há ar para respirar que nos encontramos lutando por ele? Por que então lutar para alcançar Deus? Quando olho pela janela o oceano, ocasionalmente vejo nadadores flutuando, completamente relaxados, carregados pelas ondas. Não estamos nadando em um oceano de Deus e não é nossa única responsabilidade nos liberarmos a Ele? Na meditação, devemos ter a mesma sensação de relaxamento completo que sentimos quando estamos esticados na superfície da água, desfrutando-a e sendo apoiados por ela. O Espírito está por baixo e dentro de nós, e ao nosso redor estão seus braços eternos, envolvendo-nos, protegendo-nos e conduzindo-nos à medida que descansamos sem esforço no Espírito, nos entregando às suas águas sustentadoras e sentindo-nos levados adiante sobre um oceano de amor. Lembrar-nos na meditação de que somos sustentados pelas águas do Espírito e que flutuamos nelas nos aliviará de todo o esforço mental. Muita meditação é puro mentalismo, uma tentativa pela força de vontade de invadir os portões do céu. Embora não haja como negar que a meditação exige esforço, o esforço é de nos liberarmos ao espírito no qual já vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Se fizermos isso muitas vezes ao dia, 20, 30, 40 vezes, se possível, teremos nos estabelecido na presença e seremos apanhados no ritmo de Deus, assim como somos apanhados no ritmo da água quando nós estamos flutuando sobre ela. Despertadores. Cada oportunidade de descansar no espírito deve ser aproveitada. Pode ser por 1 minuto, talvez por 2.
Não há um período de tempo especificado, porque o tempo é uma medida humana. É importante, entretanto, que a meditação não seja uma luta, um fardo ou algum tipo de tarefa que realizamos por senso de dever. Em vez disso, deve ser uma experiência viva que continua durante todo o dia. Para isso, um grupo de alunos seguiu um programa de prática da presença que se estendeu por vários meses. Durante a primeira semana do programa, todas as manhãs ao acordar, o aluno deveria começar o dia contemplando a natureza e a atividade de Deus, percebendo que este é o dia de Deus e que não é Ele que deve ser glorificado, mas que Deus está se glorificando como Ele. Na segunda semana, o estudante deveria parar a cada entrada que estava prestes a cruzar e lembrar: a presença de Deus vai antes de mim para fazer o caminho reto e ser o amor que me saúda. Mais tarde, como parte do programa, após cruzar cada uma das entradas, ele acrescentaria: a presença de Deus permanece atrás de mim como uma bênção. E isso era tudo. Nem todo estudante foi capaz de se lembrar de nunca sair de uma sala sem esse reconhecimento consciente, e alguns deles tiveram que voltar e passar pela porta uma segunda vez. Um estudante que tinha dirigido meio caminho para o trabalho lembrou-se de que havia se esquecido de lembrar. Ele teve a coragem de dar meia volta, ir para casa e arriscar-se atrasado naquela única vez. Outro homem entrou em seu escritório, sentou-se em sua mesa, levantou-se de sua cadeira, virou-se, deixou o escritório e depois voltou rapidamente porque havia esquecido de se lembrar da presença enquanto entrava pela porta. Durante vários dias, ele continuou repetindo o que para sua secretária parecia uma rotina sem sentido. Em pouco tempo, porém, tornou-se um hábito estabelecido lembrar que ele não estava passando pela vida sobre seu próprio poder, mas que a presença estava com ele a cada passo do caminho. Qualquer pessoa pode seguir esse programa simples, e 3 semanas dessa prática devem resultar em uma medida de proficiência. Alguns estudantes podem ser tentados a pensar que isso é muito simples para eles e, portanto, uma perda de tempo. Mas aqueles que estão dispostos a seguir o procedimento sentir-se-ão como se estivessem quase caindo na presença, vivendo, se movendo e tendo seu ser em Deus. Na 4ª semana, quando o estudante fosse para o seu trabalho particular, quer fosse para sentar-se em uma mesa e responder correspondências, trabalhar em uma linha de montagem ou empurrar um aspirador de pó, ele deveria se lembrar: Deus me trouxe o trabalho deste dia e Ele o realiza. Isso deve trazer a consciência de que o trabalho que está sendo feito não é o trabalho de uma pessoa, é o trabalho de Deus. Portanto, se o trabalho é aspirar a casa, deve haver a consciência de que Ele dentro designou essa pessoa para fazer a aspiração e, portanto, deve ser feito com alegria e perfeição. Se o trabalho é ditar a correspondência ou a montagem de ganchos, Ele dentro trouxe a correspondência e Ele a responde, ou Ele trouxe as peças com as quais trabalhar e Ele as acrescenta e subtrai. Desse modo, o estudante aprende a observar Deus fazendo o trabalho através dele e, assim, torna-se um observador, uma testemunha, um espectador de Deus em ação, palavras-chave em nosso contínuo espiritual. Nas semanas subsequentes, o estudante foi solicitado a ver através da aparência humana ao Filho de Deus no âmago de cada pessoa. Ele deveria expressar gratidão silenciosamente antes de dar uma mordida na comida, reconhecendo que Deus é a substância espiritual da comida e que a mesa está preenchida com a generosidade da graça de Deus se expressando e aparecendo. E ele deveria se lembrar de cada vez que entrasse em um automóvel, um avião ou qualquer meio de transporte público que Deus, a inteligência divina, é o único motorista ou o único piloto e que o automóvel ou avião está na consciência do estudante
mantido por sua consciência da verdade. Assim, por mais de 7 semanas, as atividades que cada pessoa realizava durante um dia normal serviram como despertadores para manter esses estudantes atentos e lembrá-los de praticar a presença. Pouco depois de começar a meditar, percebi o valor desses breves momentos de renovação. Naquela época, eu era professora primária e sempre que havia o menor sinal de inquietação ou perturbação em minha sala de aula, em vez de chamar a classe para a ordem ou dizer qualquer coisa, fechava os olhos por provavelmente menos de um segundo. Era um período tão breve que era mais um piscar de olhos, mas aquela pausa infinitesimal foi minha maneira de reconhecer que a inteligência divina infinita, algo maior que meu pequeno eu, estava em campo. O intervalo era tão curto que não havia tempo para quaisquer palavras, mas carregava consigo um mundo de significado para mim. No final do ano, os adolescentes da minha turma estavam avaliando informalmente seus professores com um de meus colegas. De acordo com um dos meus colegas professores, quando meu nome surgiu, o comentário foi: "Ela é tão paciente, mas sua impaciência está em crescimento." O que você quer dizer? Bem, sempre que ela fica impaciente, ela apenas fecha os olhos, e ela os tem fechado muito ultimamente. Seja como for, foi mágico. Somente um segundo é tudo o que é necessário para trazer à conscientização consciente o poder e a presença de Deus. Somente um segundo. Uma prática desse tipo pode ser útil não apenas na sala de aula, mas onde quer que estejamos lidando com pessoas. Os seres humanos estão no profundo sono da humanidade, e tudo o que leva uma pessoa a se lembrar conscientemente da presença de Deus serve como um despertador para despertá-la e mantê-la acordada. Normalmente, pensamos em um despertador como o despertar de uma pessoa no início do dia, mas o mesmerismo do mundo é tal que são necessários despertadores durante todo o dia. Se formos tentados a esquecer a natureza espiritual do nosso ser, esses despertadores, se mantidos bem acionados, ajudarão a nos manter despertos. Depois de termos tentado seriamente e por um longo período de tempo estarmos cientes da nossa unidade com a fonte, estaremos vivendo na percepção consciente de Deus. Então, quando nos sentarmos 3 ou 4 vezes por dia para o período mais profundo de meditação, será com o propósito de nos comunicarmos e desfrutarmos de nosso relacionamento com Deus. É realmente disso que se trata a meditação. Ao longo do dia, por meio dos despertadores das atividades diárias, nunca nos afastaremos muito da presença, mas em nossos períodos de meditação mais profunda, existe uma oportunidade para verdadeira comunhão. É importante nunca forçar a meditação. Alguns alunos, infelizmente, trabalham tanto nisso que ela se torna uma atividade mental, uma espécie de abracadabra, em vez de um descanso no espírito. Nossa responsabilidade na meditação é fornecer o tempo, reservando minutos durante o dia para abrir a porta para deixar o Espírito revelar sua onipresença. Estamos ouvindo e esperando por uma transmissão de dentro, mas enquanto nossa atenção estiver nas pessoas ou coisas externas, a transmissão espiritual está enterrada nos barulhos do mundo. Mesmo no meio de um programa completo de ensino, achei necessário ter aqueles poucos minutos de meditação. Felizmente, tive alguns períodos não programados durante o dia escolar em que era livre para fazer o que quisesse. Um lado da minha sala consistia em uma porta de vidro e janelas de vidro que davam para o corredor. O que se passava lá dentro podia ser facilmente observado pelo fluxo constante de transeuntes do lado de fora, que poderiam achar estranho me ver sentada à minha mesa de olhos fechados. À direita da porta de vidro e das janelas, no entanto, havia um armário, e quando as portas estavam abertas, eu podia sentar na frente dele sem me preocupar em ser observada.
Não demorou muito para que aquele armário com as portas abertas se tornasse meu templo sagrado, onde eu podia meditar em paz e sossego. Então, sempre que alguém abria a porta da minha sala, eu imediatamente ficava muito ocupada arrumando as caixas nas prateleiras. Nunca um armário teve tanto alisamento e ainda assim parecia uma bagunça total. Qualquer pessoa pode encontrar um lugar para meditar, mesmo que seja um armário. O importante é ter um santuário, algum lugar onde ocasionalmente, durante o dia, você possa esquecer o mundo inteiro, voltar-se para dentro e ouvir a presença que está sempre esperando para se transmitir.